A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais. Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa agora mais uma edição do Enerdizando, hoje com o tema quadrinhos e educação. Para falar sobre essa mistura poderosa, está aqui em nosso QG a bióloga e educadora Carolina Bernardo e o escritor e roteirista de histórias em quadrinhos Alexandre Lobão. Sem esquecer meus parceiros DJ Goku e meu sidekick da vez, James Figueiredo. Mas antes, vamos de música. Solta o Kamehameha musical, DJ Goku. É isso aí, só música quente aqui no Enerdizando na Rádio Federal. Vocês ouviram Rush, Tom Sawyer, Mortal Kombat, o tema do filme e do game também, e The Cardigans, My Favorite Games. Rádio Federal, do jeito que você curte. E aí, pessoal, vamos falar sobre quadrinhos e educação? Bora. A gente sabe, bora. Antes de mais nada, Carol, você é nerd? Eu me considero uma nerd nível médio. Nível médio, né? Sim. É porque tem os níveis, né? Tem os níveis. De nerd. Tem o nerd easy, o nerd hard e tem o nightmare também, que é o nerd top. Né? A gente ainda vai chegar lá, viu? Sidekick, James. A gente quem, cara, pai? A gente vai chegar. Não vamos chegar ainda. Aliás, eu argumentaria que participar de um programa de rádio sobre quadrinhos já tirou você do nível médio. Eu acho que e já te colocou no nível hard. Concordo. Não, mas na minha concepção, eu me considero médio. E você, Alexandre? Eu acho eu acho que eu sou de um nível que você não falou aí. Eu acho que nerd é a minha identidade secreta, né? Eu acho que agora que as pessoas vão descobrir que eu sou nerd porque eu tô aqui no programa. Você mantinha em segredo, né? Pois é, sou um pai de família, trabalho, tenho tudo certinho, né? E de repente tem toda uma biblioteca escondida, trancada, a chave lá com todos os gibis. Você aperta o botão e a estante, ela gira assim, tá lá os quadrinhos, todos... Não, os quadrinhos não, é um tubo que eu desço pra escorregar. Muito bom, legal, agora tá tudo documentado. Se você achava que você era uma nerd mais tranquilinha, tá documentado que agora você tá no Enerdizando e a coisa aqui é pra valer. O objetivo do Enerdizando é pegar esses temas legais que todo mundo gosta, todo mundo curte, até você que acha que deve se manter escondido e que não quer colocar isso pra fora. Essa é a hora. Assuma que você é nerd, que você tá aqui pra gostar de todas essas coisas legais que fazem parte da nossa infância. E aqueles que chegaram tarde também começaram a aprender a gostar de filmes, desenhos, games, agora não tem problema. Você faz parte da nossa turma aqui no Enerdizando na Rádio Federal. Bom, vocês sabem que eu não posso... Os convidados que vêm aqui, todos eles, a gente tem a vida deles. Assim, eu tenho um contato com a Agência Brasileira de Inteligência e lá eu baixo o perfil de todos os convidados que vêm aqui. Mas eu vou dar a chance para vocês, se vocês não vão esconder nada, para vocês falarem um pouquinho de vocês. Como é que foi a introdução de vocês nesse mundo dos quadrinhos? Vamos lá, Alexandre. Bom, na verdade, eu sempre li muito, né? Eu comecei a ler, na minha casa não tinha quadrinhos. Então eu lia tudo que era livro, só que quando eu tinha 10 anos de idade, eu fui visitar um primo e ele tinha lá um número do Capitão América de 1979, número 38 do Capitão América. Nossa! Aí quando eu voltei de férias, eu comecei a comprar todos os quadrinhos que eu achava, né? De super-heróis, né? E tive a oportunidade também de, quando eu tinha uns 13 anos, meu pai fazia doações para orfanatos e outras coisas, e a gente recebeu uma doação assim de toda a coleção de tudo que já tinha sido publicado, de Pato Donald, Zé Carioca, Mônica, e eu li aquilo tudo, né? Então... Caramba! Então o cara que doou aquilo, hoje ele deve estar arrependido, né? Porque deve valer uma coisa assim... A gente sabe que tem a ligação emocional com a coleção, mas ele deve ter se arrependido assim, nossa, hoje ele vê aqui, como os quadrinhos da Disney são, ele deve ficar pensando assim... Caramba, pra que eu fui dar aqueles quadrinhos do Pato Donald? Não, eu me arrependi de dar também, porque se dá pro orfanato, as pessoas não sabem valorizar, né? Sim. Valeria mais a pena ter vendido e dar o dinheiro, né? Isso renderia muito mais, seria muito mais interessante. Bom, a minha história, né, a introdução ao mundo dos quadrinhos, foram por 2 meses, na verdade. O primeiro meio que foi pela Turma da Mônica. Eu acho que todo mundo, quando foi criança nos anos 80, leu Turma da Mônica, né, o gibi. Então eu lia bastante, toda semana meu pai e minha mãe compravam e a gente lia. E o segundo meio foi, na verdade, assistindo os desenhos do Charlie Brown, que passava também na televisão.
E eu gosto muito, né? Pra mim é um dos melhores autores, é o Charlie Schultz. E até hoje eu leio, tenho coleção do Peanuts, né? Sim. Que é o original. E depois, quando fui ficando mais velha, que eu fui me interessando pelos super-heróis. Eu tava falando de quando eu era menina, quando eu era criança. Então a gente lia mais Turma da Mônica, Charlie Brown. E depois, ao longo do tempo, que eu fui jogando, né? E tendo outros contatos. Sim, que legal. Hoje os quadrinhos, eles não são mais só um hobby, né? Ou um passatempo. Eles são uma arma poderosa para a educação. Sim. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eles servem de inspiração e referência para vários segmentos, como quadrinhos, como cinema, séries de TV, tudo, né? Assim, a quantidade de produtos que estão saindo hoje que tem os quadrinhos como referência é gigante, né? Desenhos animados. Quem diria que há uns 30, 40 anos atrás, os educadores e os psicólogos achavam que ele era uma ferramenta para estimular a preguiça mental, mas hoje a história é diferente, né? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. O que vocês acham? Vamos falar sobre os quadrinhos nas escolas. Vocês sabem que a primeira gibiteca foi em Curitiba? Não sabia, não. Nasceu em Curitiba em 1982. Naquela época, os bibliotecários, não estou falando mal dos bibliotecários, tá, galera? Não, longe disso. Hoje a história é diferente. Naquela época, 40 anos atrás, era bem diferente. Então os quadrinhos eles eram vistos como uma literatura marginalizada. Então eles não tinham um lugar específico na biblioteca, né? Era uma coisa mais... Eles ficavam em cima da mesa, numas cestinhas, e não tinha um certo trabalho para catalogar e todos esses cuidados que tem com os livros, né? Isso acontecia demais. E que bom que essa história mudou, porque agora ele está, graças a programas do governo, isso está mudando, hein? A inserção deles nas escolas está bem maior. Essa gibiteca, não preciso nem falar o que é gibiteca, né? O nome já está dizendo, gibiteca é a Biblioteca das Histórias em Quadrinhos. A primeira foi em Curitiba. Nasceu de uma necessidade dos amantes dos quadrinhos, sempre... Engraçado que sempre os amantes dos quadrinhos é que tomam essa iniciativa, né, Alexandre? Eles pegam, assim, eles têm um amor pela coisa, ou eles fazem, ou eles curtem, eles leem, e aqueles interessados mesmos, eles correm atrás para tornar isso possível. Tanto que ela nasceu num centro cultural. E o objetivo dessa gibiteca era fomentar isso, a curiosidade do pessoal dos moradores ali do lado e tal. E muito tempo depois, pra mim foi muito tempo. 9 anos depois veio a Gibiteca de São Paulo em Fio, que hoje é a que tem o maior acervo, né? Mas eu acho que esse tempo entre essa Gibiteca de Curitiba, que é o marco inicial, até essa da Gibiteca em Fio, é um espaço muito grande. O que vocês acham disso? Assim, poderia ser... Essa lacuna poderia ter sido menor? O problema é que eu acho que o preconceito sempre teve, realmente, como você falou, né, como uma literatura marginalizada, uma arte marginalizada. E ainda tem, né, hoje em dia. Você entra num prédio, digamos, de escritório, lendo uma revista em quadrinhos, as pessoas olham pra você e falam, quem é esse cara estranho, né? Diferente do Japão, né, que todo mundo lê quadrinho em tudo que é lugar. Você vai no metrô, tá todo mundo lendo. Sim. E é uma coisa normal. Aqui as pessoas ainda olham meio atravessado pro quadrinho, né? Então eu acho que podia ser diferente? Podia, mas eu acho que o próprio ritmo do brasileiro em algumas coisas é meio lento, né? Aos poucos que a gente começa a perceber, como falando, comparando com 20, 30 anos atrás, tem menos preconceito, mas ainda tem, né? Então acho que o negócio é aos poucos, cada um dos amantes dos quadrinhos, como você falou, começar a ver, né? Estimular, conversar na escola, porque tem muito espaço e é uma coisa muito rica, né? É uma arte diferente, né? Tem coisas que você só consegue contar em quadrinho, né? Então figuras de linguagem, tem coisas que vale a pena explorar. Tem toda a questão da narrativa também, né? Assim, não é uma coisa... A pessoa fala, vou colocar uns desenhos num quadro e pronto, eu montei a história. Não, você tem que pensar numa série de coisas, né? Envolve, assim, pegando o exemplo da produção de um filme, por exemplo, que envolve todo do roteiro, até a hora que o filme chega no cinema, tem todo aquele processo que é complicado, né? Nos quadrinhos não é muito diferente. Eu acho que aí tem uma questão importante, que é a participação do público nesse processo. Como você falou, o Japão é segmentado, você tem quadrinhos para todo tipo de pessoa. E aqui o nosso público ele é meio fechado, ele acha que assim, ele é meio medroso de experimentar coisas novas, medroso de atrás de um quadrinho que não
que não seja de super-heróis, ou medroso de tentar um quadrinho nacional, ou um quadrinho que não seja um quadrinho de outro lugar, assim. O Japão ele tem muito essa característica porque você tem quadrinho pra menina adolescente, você tem quadrinho pra gente de idade, você tem quadrinho sobre esporte, você tem quadrinho sobre crime, quadrinho de terror, enfim. Acho que o público tem uma participação boa nesse desenvolvimento de mentalidade sobre os quadrinhos. Sim, inclusive assim, você quando é pequeno também, eu não sei como é que foi com vocês, mas às vezes a criança também não tem muito apoio. Isso é uma coisa que eu quero falar com vocês. Eu quero perguntar pra vocês como é que foi essa parte de apoio, assim. A gente vai entrar agora no próximo bloco de músicas, mas eu queria que vocês falassem rapidinho sobre como é que foi o incentivo dos pais de vocês, assim, vocês tiveram? Eu sei que tem pai que não incentiva muito. Conheço alguns casos, mas e vocês? Eu não tive problema quanto a desincentivo, né? Tanto para ler quanto para ler quadrinhos, né? Que no final acaba sendo a mesma coisa, com um pouquinho diferente. Os meus pais deixavam ler. A única coisa que eles reclamavam é que ficava muito dentro de casa. Aí eu pegava o quadrinho ou o livro, subia numa árvore e ficava do lado de fora lendo em cima da árvore, então estava tudo resolvido. Maravilha! No meu caso, eu tive bastante estímulo. Lá em casa, meu pai sempre estimulou muito a leitura, né? Inclusive comprando gibi. Pra mim, no caso da Turma da Mônica, no início, depois eu que comecei a comprar os meus próprios gibis e ler em casa. Maravilha! É isso aí, pessoal. A Rádio Federal tem agora um novo meio de comunicação, que é o Skype. Então, se você quer participar com a gente aqui ao vivo, deixe seu recadinho. Basta procurar no Skype Rádio Federal, tudo junto. Adicione e participe. Fique ligado, depois do Nerdizando, meu amigo Mário Kempis, que comanda o Light Hits, ele vai continuar a festa aqui na Rádio Federal com a sua seleção de músicas fantásticas. É aqui na Rádio Federal. A gente volta daqui a pouquinho. Vamos de música, DJ Goku. É isso aí, voltamos com o Nerdizando. Vocês ouviram aí o tema do Pantro, dos Thundercats, Guns N' Roses, Paradise City e Short Skirt, Long Jacket. É isso aí, galera. Estamos falando sobre quadrinhos e educação aqui com o Alexandre Lobão e a Carolina Bernardo. Rapidinho, chegou nas minhas mãos recentemente o mais novo lançamento da editora HQM, que é a História da Bíblia em Quadrinhos, retratando a fase do Adão e Eva. É uma história em quadrinho escrita pelo Alexandre da Assunção, com consultoria da Simone Amaral e a arte feita por mim. A gente vai sortear essa edição aqui hoje. É muito fácil, você entra no Facebook da rádio, facebook.com/Rádio Federal, curte e lá vai ter o flyer do programa Nerdizando. Quem conseguir compartilhar mais, leve a Bíblia em quadrinhos. Então é tipo um sorteio, concurso, torneio. Tá? Você coloca o nome que você quiser e participa aí para ver se você ganha a edição. É isso aí, turma. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Vamos voltar aqui falando de quadrinhos e educação. Vamos continuar aí pegando a rabeira que a gente deixou para trás das gibitecas. Então hoje a gente tem gibitecas em todos os cantos, em todas as escolas. E começou a partir do incentivo do pessoal que ama quadrinhos. E hoje o governo já está trabalhando, já tem o PNBL já cuida da seleção de quadrinhos para chegar até as escolas. Mas antes de falar de PNBE, vamos falar das gibitecas. Pois é, eu acho que as gibitecas na escola é até um desafio gostoso para os bibliotecários. Porque enquanto num livro você cataloga o livro, a gibiteca, acho que, ao meu ver pelo menos, para ela ser mais efetiva, você tem que cadastrar a história por história. Né? Então no Brasil, Sim. Você pega uma revista, tem 5 histórias, de repente ela merece 5 tipos de catalogação diferente. Porque justamente para poder facilitar para o professor. Né? Quer dizer, o professor chegar e falar, poxa, que quadrinhos que você tem aí que exploram o tema, sei lá, de diferenças sociais? Né? Vai achar desde de Turma da Mônica até Super-Homem, você vai achar coisas que mencionam em algum momento diferença social, ecologia, geografia, história. Né? E se não tiver bem catalogado isso, acaba ficando o mesmo efeito daquelas cestinhas que você falou que tinha antigamente. Né? O negócio tem que estar bem organizadinho para realmente virar uma ferramenta de ensino mais poderosa, que tem um potencial muito grande porque chama atenção, né? Tanto de criança quanto adolescentes. Hoje já está mais organizado. Quando eu falei aqui há anos atrás, isso foi lá no começo, porque infelizmente as coisas aqui elas demoram um bom tempo para ganhar força e para se estabelecer, né?
Sim, eu acho que a gibiteca, a importância da gibiteca é um estímulo à leitura dos alunos, porque nem todo mundo se interessa por ler aqueles livros. Eu mesmo tinha muita preguiça de pegar aqueles livros obrigatórios na escola. Hoje eu leio bastante, mas antes eu tinha preguiça de ler aqueles livros, e eu acho que o gibi estimula um pouco a leitura, a imaginação da criança, a criatividade, porque nem todos os alunos, nem todas as crianças, nem mesmo os adolescentes, e nem mesmo a gente, tem o mesmo tipo de inteligência, o mesmo tipo de assimilação. Então, assim, cada um tem uma inteligência, uma criatividade a ser desenvolvida. Então, eu acho que usando o gibi, né, e tendo essa disponibilidade para os alunos lerem, se interarem mais pelos assuntos, ou pelos assuntos que são colocados em sala de aula, né, justamente questões sociais, questões ecológicas, e procurar no gibi isso, eu acho que isso é um ganho enorme para a educação, né, para o estímulo da aprendizagem do próprio aluno, né, além da acessibilidade de levar a informação, né. O gibi é um acesso fácil, né, para criança e adolescentes. Então eu acho super válido, né. Eu acho que os bibliotecários realmente vão ter um trabalho, porque eles vão ter que ler com diversos olhos os gibis, né? Justamente para tentar catalogar todos os assuntos que estão dentro do gibi. Exatamente. Sim, não é fácil, porque ele tem que entender sobre o que aquele quadrinho... vamos colocar esse quadrinho aqui e tal. Esse quadrinho fala sobre isso, esse quadrinho fala sobre aquilo. Ele precisa ler para entender. Então, o bibliotecário que for nerd, ele vai se divertir. Sim. Aquele que não é nerd também, ele pode se divertir, porque tem aquele nerd ocasional que lê um gibi às vezes e gosta. Tipo, meu irmão, por exemplo, é um nerd ocasional. Ele lê às vezes e para ele tá bom. E é isso. Agora, a onda do PNBE. O PNBE, ele nasceu em 2006. O governo criou o Programa Nacional Biblioteca da Escola para levar os quadrinhos para a escola de uma forma através do governo, né? Então a gente sabe que hoje eles passam por uma seleção rigorosa, as editoras inscrevem os livros, e a gente sabe que agora as editoras também estão se especializando, elas estão contratando pessoas especializadas para selecionar quais adaptações a editora vai se preocupar em produzir. E geralmente são de clássicos da literatura, né? Assim, o que você acha disso, Alexandre? Você que tem livros publicados, você é quadrinista e escritor também, tem livros publicados. O que você acha disso, cara? Pois é, o PNB eu acho que é essencial justamente para acabar com esse preconceito que a gente falou no bloco anterior, que existe já, né, há 40 anos, vai diminuindo, mas diminuindo num ritmo muito lento. Porque a gente tem uma visão, às vezes, meio citadina do Brasil, né? A gente vive na capital aqui, né? E se você lembrar que o Brasil, a gente tem mais de 5 mil municípios, e desses 5 mil, tem pelo menos 4.500, que são, né, menos de 100 mil habitantes, são cidadezinhas pequenas, né? Então, o preconceito é muito forte nesses lugares, assim, né? O cara trabalha na roça ali, ele olha o quadrinho e vai, o que é isso aqui, né? Assim, o livro ainda é visto como educação, né? Mas o quadrinho é uma coisa deseducativa ainda. E aí, quer dizer, com o PNBE, os quadrinhos começam a chegar nessas cidades pequenas e aí começa a promover uma mudança geral aí da visão da população. Né? E é super importante também, não só para primeiro chegar nessas cidades, né? Mas em segundo lugar porque as editoras começaram a procurar isso aí. Né? Hoje em dia você vai procurar numa livraria, você acha um monte de quadrinhos, né, de clássico de literatura, quadrinhos, né, com foco que teoricamente seria educacional, mas são quadrinhos divertidos, são livros que você viu e de repente você começa a ter um segundo olhar em cima daquele livro ali. Né? E se você olhasse antes de 2006, você não achava praticamente nada. Né? Quando achava algum clássico de literatura, era Moby Dick, coisas antigas, né, e coisas produzidas mais fora do Brasil. E é uma pegada tão forte que agora tá parecendo Missão Impossível, né? A editora chega e escala os agentes especiais que vão escolher as adaptações. Tem muitas adaptações agora que é de domínio público, né? São de domínio público. Então, você pega esses clássicos da literatura e começa a fazer. Eu lembro que quando eu era garoto não tinha... ainda na escola onde eu estudei não tinha uma gibiteca. A gente lia os livros, a gente lia todos esses clássicos, tipo a Moreninha, do Dom Casmurro e tal. Era tudo livro e passava em toneladas pra gente. Então... a gente ficava com aquele monte de livro para ler. Eu não estou dizendo... e tem essa parte também, será que a diferença do quadrinho, o livro, a Moreninha, por exemplo, adaptado para quadrinhos, e o livro, o que vocês acham da diferença? Você acha que tem gente que não curte isso, não gosta dessa diferença, que acha que saiu o quadrinho da Moreninha, mas não vai ser legal porque tem que ler o livro. O que você acha disso, Carol?
Bom, eu acho que as adaptações são super válidas, né? Justamente para dar essa acessibilidade aos clássicos, né? Dos clássicos para as crianças e os alunos, né? Então, assim, em questão de vantagem, eu acho que estimula a leitura, estimula o conhecimento, né? Promove o conhecimento de assuntos antes que, às vezes, a criança não teria interesse num livro tradicional. Agora, eu acho uma desvantagem no sentido de que eles podem desestimular a leitura dos reais clássicos, né? Assim, eu acho que quando você pega um clássico e transforma em quadrinhos, você usa uma linguagem diferente, né? Tem toda uma linguagem especial, você tem imagens, né? Que não teriam, às vezes, nos reais clássicos numa literatura tradicional. Então, às vezes, isso pode desestimular um pouco a leitura dos tradicionais, que eu acho que, na verdade, iam usar os dois, tanto o gibi como uma leitura tradicional. Então eu vejo isso como uma desvantagem. Mas eu acho super válido usar isso na educação, por exemplo, educação de ensino fundamental até ensino fundamental 1, né, que é até o 5º ano. Sim. Então eu acho super válido pegar esses clássicos para já estimular a criança a ler os clássicos brasileiros, né, e outros que existem também. E depois se interessar em e depois ver isso mais para frente, exatamente. Eu quero ler o livro e ver qual é a diferença, né? Exato. Igual a diferença de livro para filme. Tem isso. cara que assiste, você acha isso, então... Eu acho que o quadrinho só desestimula você ler o livro se o quadrinho não estiver bom. Se a pessoa gostar do quadrinho, ela vai procurar o livro depois. Tanto é assim, fazendo um paralelo, né? Eu vi a pesquisa de Brasil Leitura do MEC do ano passado, ano retrasado, e Memórias Póstumas de Brás Cubas estava entre os livros mais lidos. Eu falei, poxa, por que esse livro tão antigo ficou entre os mais, concorrendo com o Código da Vinci e outros da época assim, né? E eu fui ver que tinha tido uma minissérie na Globo de Memórias Sérias de Brás Cubas. Então as pessoas que viram a minissérie ficaram curiosas e foram ler o livro. Eu acho que o quadrinho também, ele é uma porta, né? Como a Carol colocou, né? Quer dizer, você começa com ele ali nos primeiros anos, mas a criança que é mais curiosa, ela vai querer saber mais. Pô, gostei tanto desse personagem, deixa eu ler mais. Onde tem mais? Pô, não tem mais nada, vou ler o livro. Né? Então acho que é importante porque eu acho que ele traz a criança pro livro, né, em vez de afastar. E quem não lê o livro porque já leu o quadrinho, tô com preguiça, já não ia ler ele mesmo, né, de qualquer jeito. Então pelo menos ela teve um pouquinho de informação, né? Isso é verdade. Dos mais e dos menores. Sabe o que acontecia? Eu tinha uns amigos que chegavam e falavam assim, eu tenho um monte de livro para ler. Como é que eu consigo ler isso tudo de uma vez? Faz que nem eu. Eu leio as 15 primeiras páginas, depois eu leio as 15 do meio e as 15 do final. E aí eu vou ficar por dentro do que vai acontecer. Entendeu? Da história, vou conhecer tudo. Ele disse que funcionava para ele. Mas... Eu acho que o Alexandre falou um negócio muito válido aí, que é a questão justamente da adaptação, chamar para a obra original. Sim. Porque, assim, ter uma obra original na qual um outro trabalho derivativo foi baseado, não desobriga esse trabalho derivativo de ser bom em si, assim, nos próprios méritos. Sim. Então, assim, se ele for um trabalho ruim, ele vai ser um trabalho ruim sendo uma adaptação ou sendo um trabalho original. Assim, é uma porta de entrada. É um caminho de você apresentar uma obra que às vezes já caiu no esquecimento ou caiu assim, no tempo a uma geração nova. E não precisa nem ser de crianças, pode ser de adultos também. Sim. É isso aí, pessoal. Aguenta aí que o papo tá ficando muito bom aqui. Vamos começar agora com música. E a gente volta daqui a pouquinho para continuar falando dos clássicos adaptados para quadrinhos e mais PNBR. Isso aí, estamos aqui de volta com o Energizando, falando sobre quadrinhos e educação. Vocês ouviram aí G.I. Joe 2, Retaliação, trilha sonora do filme, Blade 2, também trilha sonora, e o Kenny Loggins, Footloose. Rádio Federal. Aí, pessoal, vocês podem continuar curtindo a gente aqui no Facebook da Rádio Federal, facebook.com/Rádio Federal, e conversando com a gente também pelo Skype aqui na Rádio Federal. É Rádio Federal, tudo junto. Mande seus recadinhos pra gente aí no site da Rádio Federal também, radiofederal.com.br, pra vocês ficarem ligados e participarem aqui com a gente. A gente tem um recadinho aí, James? Temos. O Eduardo Schlesser, pra quem não sabe, o autor do Zé Gatão. Zé Gatão, Eduardo. Grande Eduardo, grande Zé Gatão. Grande Eduardo Souza. O Eduardo é grande. É grandão, fortão. Ele botou um recado aqui no site da rádio, né? Vou ler aqui pra vocês. Netão, mais uma vez, parabéns pela dinâmica do programa, muito agradável, me sinto em casa. Seguinte, apesar das bitecas, o problema o problema anda complexo. Tenho experiência suficiente para afirmar que ainda se lê muito pouco nesse país, infelizmente.
Só para citar um verdade. exemplo, eu tinha um projeto que eu julgo muito legal, que era conscientizar a petizada contra o desperdício de água. Criei uma HQ de 20 páginas e levei a Compesa, que é a Companhia de Águas aqui de Pernambuco. Acharam tudo muito legal, mas o projeto foi recusado. Afirmaram que a HQ era muito longa, deveria ter no máximo 4 páginas, algo além disso não despertava o interesse dos garotos. Várias tentativas já tinham sido feitas em ocasiões anteriores sem sucesso. Os guris não têm interesse, não gostam de ler. Triste isso, não? Sim. Infelizmente isso acontece, mas... eu não sei quando foi que ele disse que aconteceu. Ele disse que levou, não dá um Não, o Eduardo tempo. mas ele tá certo. Mas assim, acontece isso me muito. parece um problema mais de administração do que do público. E eu acho que estão subestimando a garotada também, Sim, eu estão acho. subestimando. Entendeu? Estão subestimando a inteligência da molecada. Eles podem não dizer isso, mas a gente fala que vocês estão subestimando, hein? Mas antes de a gente retornar nesse assunto do Eduardo, vamos falar com o Diego Diel, nosso amigo Diego Diel, que tá aí via Skype. E aí, Diego, tudo bem, cara? Fala, beleza? E aí, tudo bom? Tá me escutando, beleza? Estamos escutando, cara. Você tá no ar aí. Você tava ouvindo Então. aí as trilhas, cara? O que você tá achando da seleção de músicas aí? Você que é nerd também. O Diego tá falando de Londres, pessoal, com a gente. Correspondente do Energizando lá em Londres. Ele tá falando com a gente via Skype. Pois é, eu acho que as músicas estão muito boas e no quesito nerd eu acho que eu ganho de todo mundo de lavada. Ah! Isso é um desafio? Challenge accepted. Aí, desafio aceito, hein, cara? Eu tava vendo aqui... Só pra ganhar de... Diga, pode falar. Na Gibiteca da 508 Sul tem uma armadura de Stormtrooper lá que fui eu que doei. Você doou armadura? Quando que foi isso? Isso foi antes de eu mudar pra cá. Não dava pra trazer armadura. Caramba, e ela tá exposta lá. Eu acho que tá, não sei. Depois eu vou passar lá pra Peguei conferir. lá. Vou também. Vai também o Alexandre Lobão, também Também vai pra vou. todo mundo. Ó, todo mundo aqui vai passar lá pra conferir, tirar uma foto e depois postar no blog da rádio e tal, e do programa, pra mostrar a armadura do Stormtrooper. Pô, que legal, cara. É isso Pois aí. é. Bacana, cara. Obrigado pela sua participação, Diego. Estamos aí, precisando de vocês, tudo que vocês precisarem, estamos aqui. Pô, valeu, cara. Obrigado. Inclusive, coisa de videogame e tal, tanto de computador e tal. Nós estamos com planos maravilhosos aí, você já sabe, você já tá dentro do... Você já faz parte dos planos dos cientistas do Energizando. Nós vamos falar de games, Baconzitos, que é o apelido do meu amigo Diego. Ele vai ser o nosso correspondente em Londres para os eventos que vão ocorrer lá. Mas tá chegando, aguenta firme que tá chegando, hein? Tem que confirmar tudo, velho, Cara, fazer tudo direitinho pra não dar problema. Diego, você fala aí que você tá em Londres, cara, porque eu acho que o pessoal não tá acreditando em mim aqui. Cara, eu tô em Londres, Inglaterra. No exato momento estão fazendo 10 graus. Massa. Sei lá o que mais que eu posso falar. Você tá onde agora? Eu tô em casa, Você tá em casa? do lado do oeste de Londres, da grande Londres. Eu tô aqui trabalhando com programação. Sim. Faço o site para empresas de aposta eletrônica, que aqui a aposta é Você é o tech legalizado. guy, né? Você Assim, você comecei a programar com geek, 12 é o anos de nerd idade. geek que cuida dos... Legal, cara. Bacana. Uma pergunta aqui. Pra saber se a Inglaterra é um país desenvolvido. É, Tem banca de revista aí? Tem gibiteca? Como é que é aí? Cara, não tem só banca de revista. A gibi aqui você compra em loja com 2 andares de Eita! especializada. Tem É um país livro, desenvolvido. tem os gibis, tem os comic books, que são os maiores. Tem compilação de todos os gibis sobre qualquer personagem que você quiser. Nossa, Você pode cara, encomendar você tá no livro. paraíso, hein, Diego? Tem Paraíso dos nerds, hein, cara? paraíso. Assim, Não só gibi, né? dá uma- Mas de uma série de coisas, e produtos também, e gibi, games também. Eu sei que tem altos eventos que acontecem em Londres. Londres está dentro do circuito do circuito da programação nerd mundial.
né? que você precisa pra viver como um bom nerd, você consegue encontrar aqui. De pantufa do Homer Simpson a roupão de Jedi pra sair do banho tem. Legal, cara. E a preços acessíveis, né? Que é a grande Sim, diferença. com certeza. que é mais importante. Não, aqui é o que é mais importante, porque aqui é tudo olho da cara, né? Teve uma convenção aí em Londres agora recentemente, não teve? De quadrinhos? Sempre tem. Teve... Ano passado eu fui numa convenção de games muito grande, uma das maiores que tem aqui. Há pouco tempo atrás teve uma Comic Con, eles têm várias durante o ano. A maior de todas é sempre, lógico, no verão, né? Sim, sim. O que não é o caso, que tá frio aí agora, né, que você falou. O sol ainda não achou o caminho daqui, tá? O inverno ainda tá aqui, a primavera tá demorando pra chegar, mas É Londres, já tá né, cara? piorando. Londres é assim mesmo. Legal, Diego. Chove fácil. Cara, valeu pela sua participação. Obrigado, continua ligado aí na gente, tá? Com certeza, estamos aí. Falou, cara. Um abraço, hein? Abração pra todos. Falou, um abraço. Obrigado. Tchau, Diego. Até mais. Tchau, É tchau. isso aí, cara. Diego Diel. Bom, vamos continuar, pessoal. Vamos falar aí dos clássicos, né? Dos quadrinhos para adaptação. Eu já vi que a Carol não é muito fã dos quadrinhos, não é isso, Carol? Não, a gente vai falar gente, sobre não isso falei depois. Você veio no programa dizendo que apoiava os quadrinhos na educação e agora eu descobri que você não é a favor das crianças lerem os Neto quadrinhos. é brother e parceiro. Gente, super, Traidora. sensacional. Tô brincando, Tudo bem. galera. Bom, vamos lá. Alexandre, o que você tem para sugerir aí pra gente, pro pessoal de casa, com relação a os clássicos adaptados para quadrinhos ou outras adaptações aceitas que você já viu em escolas? Assim, o que eu sugiro é ir nas livrarias e procurar a seção de quadrinhos, porque tem tanta coisa nova saindo que assim, é até difícil você acompanhar. Eu gosto muito das histórias recentes aí do Spaca, né, sobre a corte portuguesa, né? Ele soltou há pouco tempo um livro chamado Dom João Carioca, falando sobre a corte portuguesa de Dom João, 1808. Da Companhia das Letras, não é? É, da Companhia das Letras. Mas tem vários outros aí que saíram, né? O André Diniz sobre essa parte histórica do Brasil é muito rico, muito curioso, né? Então, assim, desperta na criança uma coisa de curiosidade que é bem divertido. Né? Tem o Chalaço, Amigo do Rei, do André Diniz. Tem o próprio Sargento de Milícias, né? Que também é mais ou menos nessa mesma época, saiu pela editora Escala Educacional. Então tem muitas coisas nesse lado histórico que estão... o interessante é que são histórias divertidas. Né? Acho que o pai, quando vai com a criança na livraria, tem que dar uma olhada se tem muito, porque se quem fez foi realmente alguém, foi um quadrinista mesmo. Porque quando você pega um cara que não é quadrinista fazendo história em quadrinhos de adaptação, você vê que tem poucos balões, pouca ação e muito texto falando, né? Acaba sendo um livro enfiado com algumas figurazinhas ali no meio, né? Agora, se você lê e tem uma coisa divertida, tem aquela pegada que você lê 2, 3 páginas e tem vontade de ler mais, então aquele aí que é o recomendado, por assim dizer. Sim. Mas eu acho que a Carol tinha uma coisa específica pra falar, né? Sobre o PNBR na visão dos professores, né, Carol? Exato. Na verdade, só um pouquinho sobre o PNBR ainda. Na verdade, além dos alunos, né, de trazer acessibilidade, o PNBE, os professores terão esse acervo, né, disponível para eles usarem em sala de aula. Então, como o PNBE engloba todos os tipos de literatura, desde contos, poesias, textos, quadrinhos, né, então vai ser uma gama muito grande de opções, de ferramentas que o professor pode usar em sala de aula e que é acessível ao professor, né? O professor tem esse acervo disponibilizado a ele. Eu acho isso o máximo, porque daí o professor vai precisar tirar, né, do bolso dele para comprar, ir lá e levar na sala de aula, porque muitas vezes isso acontece. Às vezes a gente quer trazer novidade para a sala de aula e infelizmente a gente tem que trazer do nosso bolso, a gente tem que pagar para levar certas novidades aos alunos, né? Não ficar sempre naquela mesmice de sala de aula que não é bom para ninguém, nem para nós professores, nem para os alunos que estão assistindo essa aula. Tem uma diferença muito grande de escola pública e as escolas particulares com relação a receber quadrinhos. Então, assim, o governo, nas escolas públicas, o governo é que cuida disso. Sim. Não adianta você cortar caminho, né? Sim, não adianta. Nas escolas particulares é diferente. As editoras e as distribuidoras, elas já podem conversar direto com os coordenadores das escolas e fica bem mais prático, mais rápido, né? Porque a gente sabe que às vezes o governo dá uma demorada e
É tudo processo, né? De complicado. licitação, etc. Escola particular também não é bagunçado. Você tem que ir com antecedência, as editoras vão com antecedência para apresentar os seus produtos, seus livros, para entrar no ano letivo, né? Se você for no final do ano, entra no próximo ano. Se você for no começo do ano, só vai entrar no ano que vem ainda. Então tem toda uma série de coisas assim. É porque tem o planejamento, né? O planejamento escolar, o planejamento dos professores e podem indicar livros, e a escola compra, né? No caso de escolas particulares. Então os professores podem indicar livros, e daí a escola compra depois para ter o acervo, tanto para os alunos quanto para os professores. Então, mas normalmente é um período de um ano mesmo, para essa adaptação. E como é que fica essa sugestão do professor para livro em escola? Ele quer um quadrinho, por exemplo, para a escola dele. Como é que fica essa parte como é que ele sugere isso para a escola, se ele trabalha numa escola pública? Como é que é o processo? O processo acho que é um pouco mais moroso. Assim, eu não tenho tanto conhecimento nessa questão de sugestão de literatura para a escola de ensino público, mas a gente também pode fazer algumas sugestões, né? Só que daí depois isso vai para a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação avalia justamente se é necessário ou não, da pertinência daquele material para o plano escolar, e aí, aprovando ou não, você entra com licitação. Enfim, é um processo assim, que demora um pouco mais de um ano. Quanto tempo? Sério? Uns 2 anos ou mais. Nossa! É um pouco mais complicado. Tanto que a cabeça das crianças e dos adolescentes das escolas é diferente. Tanto da escola particular, eles têm uma visão. Se você for falar para eles assim, como é que é a parte de quadrinhos de vocês aqui, eles têm uma. Você nota a diferença de como que é esse assunto sobre quadrinhos na escola dele, se for pública, e é bem diferente da visão de um aluno de escola particular. É bem diferente. Assim. Sim. Isso poderia mudar, né? O que você acha, Alexandre? O que você sugere? O que você acha que pode ser feito para tornar isso um pouco mais, essa briga mais justa, né? Vamos dizer assim. Não sei, eu acho que aí é aquele chamado às armas, né? Eu acho que cada um tem que fazer esse papel, né? Quer dizer, o pai que tem essa consciência que aquilo ali pode realmente ajudar o filho. A gente não está falando só em defesa dos quadrinhos, é porque a gente acha que realmente isso agrega valor, né? Quer dizer, a criança que lê um livro desse, por exemplo, do Dom João Carioca, ela vai ficar mais curiosa, não só pela história, mas também quando ela for ter aula de história, ela vai associar as coisas na cabeça e vai lembrar mais fácil daquilo, né? Então aquele tempo que a gente tinha que ficar decorando data, decorando coisa, passou, né? Hoje em dia, né, ficou claro que você contar histórias é uma forma muito mais fácil de você lembrar das coisas. Quer dizer, tem um pai que sabe disso, a criança que sabe disso, o adolescente que sabe disso, chegar na escola, sugerir, né, se não tem um espaço, poxa, vamos botar um espaço aqui, tem uma biblioteca, poxa, não tem biblioteca, separa uma prateleira. Quer dizer, se cada um pegar e fizer o seu trabalhozinho de formiguinha, de dar uma sugestão aqui, levar um material, né, quer dizer, às vezes o professor tem preconceito, mas aí você chega lá com um quadrinho desse, né, com histórico, ou aquele um quadrinho tipo o Mouse do Art Spiegelman, né, foi o primeiro a ganhar o Pulitzer em 97, que ele conta em quadrinhos todo um drama ali do povo judaico sendo oprimido pelo nazismo. Quer dizer, um professor que nunca teve contato com quadrinhos, lê um negócio desse, ele leva um choque, né, porque é uma coisa super séria, super interessante, super informativa, e a partir daí a coisa vai mudando, né? Cada um fazendo o seu trabalhinho, a gente consegue tornar essa luta mais justa, como você falou, né? Sim. Eu tive o prazer de ter uma das minhas obras selecionadas pelo PNBE em 2011, foi o Zul, e o recomendo. processo foi, você tá fazendo aí o barulhinho das cifras, né? Tem um dinheirinho aí, né? Então, mas é legal financeiramente, e para você mostrar o seu trabalho realmente sem dúvida. É bem complicado, não é fácil. Mas vamos ter que interromper agora, rapidinho. Vamos de música, DJ Goku. Solta aí. Need for Speed, Hot Pursuit, Dragon Ball, o tema do Dragon Ball, a versão em inglês, e Top Gun, a trilha do Top Gun, do filme Top Gun Danger Zone. É isso aí, pessoal. Pessoal, ainda existe essa falta de formação dos profissionais da área de quadrinhos e educação para trabalhar essa linguagem das HQs assim, na escola? O que vocês acham? Eu acho que, no caso de profissional da educação, eu acho que existe sim um pouco de falta de formação, porque a gente não está acostumado, mesmo durante o processo de formação do professor, né, de licenciatura, a gente não está acostumado com essa nova linguagem de quadrinhos. A gente não vê, são poucos os professores que trazem para a nossa sala de aula, enquanto nós somos alunos,
Essas novas linguagens, novas formas de educar, etc. É tudo muito teórico ainda, né? Tipo, nada prático. Né? E eu acho que também ainda falta um pouco de informação dos próprios professores, né? Justamente por essa questão do preconceito que a gente já falou, que acha que quadrinhos é coisa de... Tem aquele lance, o profissional da área de educação, ele muitas vezes ele não sabe do potencial da ferramenta, né? Não tem o conhecimento, e, por outro lado, o profissional da área de quadrinhos não tem a didática para levar, para usar os quadrinhos como ferramenta. Então, talvez uma solução possível para isso seria um crossover. Isso. O que você acha, Alexandre? Só lembrando aqui que o MEC, eu já dei uma palestra uma vez para uma associação de professores, e o MEC tem alguns materiais que falam sobre didática em sala de aula, inclusive sobre leitura, falam sobre níveis de leitura, né, que você, a interpretação, é você fazer cruzamento contra os textos, né, são vários níveis de leitura. E não tem um material desse para professores, né, que explique como é que funciona a didática com quadrinhos. Talvez a gente pudesse diminuir isso tendo um material específico de pedagogia para quadrinhos para professores. Como ensinar com quadrinhos, usando né? quadrinhos. Eu assim, não conheço nenhuma obra nessa linha, assim. Também e assim, individualmente, lógico, essa parte de parcerias funcionaria muito bem, né? O quadrinista chega na sala de aula, conversa com o professor antes, eles combinam, quer dizer, ele mostra o lado dele como é que funciona, e o professor vai fazendo os ganchos daquela informação ali com o dia a dia, com o que está sendo ensinado na sala de aula naquele momento, né? Com certeza, a gente sabe que existe esse tipo de material para auxiliar, mas por que não chega nas mãos do professor? Assim? Por que vocês acham que tem uma dificuldade? Porque eu já escutei amigos meus que são educadores, falando, gente, onde a gente encontra isso? Como a gente encontra? Onde está? Ninguém me avisou, ninguém me disse nada. Eu acho que quando a gente está até conversando antes aqui, é justamente sobre isso. Assim, o professor tem uma vida... Por exemplo, professor que trabalha 40 horas semanais, assim, é atribulada a vida dele. Ele tem que preparar a aula, ele tem que corrigir exercício, ele tem que corrigir prova, ele tem que botar nota no sistema, ele tem que preparar a aula, planejamento de aula. Então, assim, é bastante coisa para o professor fazer para dar uma aula, para fazer uma avaliação. Às vezes, ele não tem tempo mesmo, né? Às vezes pode ser um pouco nem falha do professor, porque realmente é atribulado e não tem tempo. E às vezes nem a própria escola, né, se interessa, mesmo nem a Secretaria de Educação, alguma coisa, não se interessa tanto de dar dar acesso, né, aos próprios professores. Por isso que eu acho que a importância do PNBE é muito grande, assim, né, para o professor ter um acervo, mas o professor também tem que ter o conhecimento de que isso está disponível para ele, né? Assim, para conseguir montar uma sala de aula. E o professor também tem que pensar um pouco fora da caixinha, né? De trazer novidades para a sala de aula, de ele querer incrementar os processos de aprendizagem do aluno, trabalhar com várias inteligências, né? E aí entra um pouco da criatividade que tem as histórias e quadrinhos, para mim. E você, Alexandre? Nós temos essa parte nós estamos ouvindo aqui roteiristas, quadrinhos, educadores, mas agora eu quero ouvir a opinião também de um ilustrador. Oi? Sidekick James. Então, sua experiência como ilustrador e publicações. Eu acho assim, primeiramente, eu acho que antes de como ilustrador, como produz desenho, produz quadrinhos, como leitor, eu acho que é enriquecedor você poder ter esse viés do quadrinho, porque se tem esse preconceito com quadrinho, quadrinho é coisa de criança, quadrinho não é cultura válida, quadrinho não é para ser levado a sério, mas o quadrinho a gente tem que lembrar que ele é um meio de comunicação de massa, que ele é contemporâneo do cinema, e ele tem todas as possibilidades narrativas que o cinema tem, e claro, cada um desses dois meios tem suas possibilidades narrativas específicas, mas um não é melhor que o outro. E assim, da mesma maneira que você tem filme infantil e filme adulto, você tem quadrinho infantil e quadrinho adulto, nenhum dos dois é pior ou melhor intrinsecamente. Acho que do ponto de vista de quem produz, é muito importante você ter um outro viés para primeiro, de expressão, porque você poder expressar as suas ideias e ter um objetivo, vamos dizer, educacional ou didático com isso. E do ponto de vista de você ter uma mão de obra que pode ser aproveitada. Você tem uma categoria profissional mesmo, entende? Que tem todo um campo aí que pode usar para trabalhar e para fazer excelentes trabalhos. A gente sabe que o problema não é falta de talento. Sim. Não é não, esse. Talento tem. Talento tem pra caramba, então assim... Só precisa
muitos precisando de um espaço. Sim. Né? É uma coisa interessante também dessa analogia que você está fazendo aí, é que uma grande diferencial do cinema pro quadrinho é que o quadrinho você consegue fazer até sozinho, se precisar. Sim. Então eu consigo pegar quadrinho e fazer quadrinho em sala de aula. Né? Por que não? Você Chegar pode e falar, fazer com os seus alunos. Com os próprios alunos fazerem quadrinhos como uma ferramenta de você reforçar. Né? A Carol estava conversando aqui antes que ela passava com alunos trabalhos para eles fazerem música em sala de aula com Sim. matéria de biologia. Sim, Né? exato. Quer dizer, por que não fazer quadrinho com matéria de biologia? Né? Contar a história da célula, Eu acho que é importante comentar da história, da geografia, da matemática até, né? Assim, pessoal, não, você que é professor, que está ouvindo a gente agora, não fique esperando também a coisa cair do céu. Você vá nas livrarias procurar. Eu estou com um livro aqui na mão, que foi a sugestão do Alexandre, que é Como Usar as Histórias em Quadrinhos na Sala de Aula, da editora Contexto. Então, tem as pessoas às vezes me perguntam onde que eu consigo um livro que ensina a desenhar mangá, que ensina a desenhar dinossauro. Se você for procurar em alguns lugares, realmente você não vai encontrar. Você tem que, se você for numa livraria especializada, um local específico, você encontra muita coisa. Acho que alunos, vocês podem contribuir também com seus professores, porque é do interesse de vocês ter uma aula mais legal, uma aula mais bacana. Uma aula menos tediosa, menos repetitiva. Então, apresentem materiais para os seus professores. Assim, olha, isso aqui, ó, esse quadrinho fala disso que a gente está falando aqui em sala de aula, ou que a gente falou numa outra matéria. Né? É importante isso. E uma outra coisa que eu queria só ressaltar, isso foi mês passado. A gente teve um período na década de 50 que grande parte do preconceito contra os quadrinhos surgiu por causa de um cara chamado Frederick Wertham, que foi o cara que escreveu A Sedução do Inocente, na época do macartismo nos Estados Unidos, e que gerou uma caça às bruxas aos quadrinhos, que o quadrinho ocidental só se recuperou disso há umas 2 décadas. E agora, no mês passado, saíram novas pesquisas mostrando que grande parte dos dados que o Wertham usava para corroborar as suas ideias de que quadrinho estimulava a preguiça, de que quadrinho distorcia a mente das crianças, eram forjados, ou ele alterava os dados das pesquisas para poder corroborar as ideias dele. Quer dizer, ele não formulava as ideias de acordo com o que as evidências apresentavam. Ele pegava as evidências e torcia para justificar as próprias ideias. Então, assim, não tem nada no quadrinho que seja intrinsecamente pior que outras mídias ou que outros instrumentos didáticos. É isso aí. Pessoal, vamos fazer uma pausa rapidinha para fazer um pipi-stop, quem quiser. Tomar uma aguinha. Enquanto isso, vocês escutam em nossa seleção especial de músicas. Solta aí, DJ Goku. Se você soubesse o que rola aqui nesse estúdio e vocês não ficam sabendo, de gente imitando o golpe de Mortal Kombat e tudo aqui. Mas então, temos um recadinho aí? Temos mais um recado do Eduardo. Eduardo, desculpa, vou cortar pelo tempo. Vou fazer a versão resumida. Vai, ele tá dizendo Jack Stripador. Esse lance que ele falou que rolou lá na Compesa faz uns 2 anos, e que ele acha que até que pode ter um problema de mentalidade de administração, mas que ele fala que já ouviu de outras fontes que a molecada não lê nada que tenha mais de 4 ou 5 páginas. E ele sugere algumas adaptações de literatura clássica, tipo Robinson Crusoe, Oliver Twist. Ele cita aqui uma editora Salamandra, não conheço. Sim, Salamandra. Ele fala que as obras originais estão fielmente adaptadas e que o desenho é bom. Então, assim, tô fazendo um resumo master aqui, Eduardo. Tá. Não, tudo bem, Eduardo. A gente tá tesourando tudo aqui. Todo mundo vai sair com o cabelo aparadinho, porque o tempo tá curto mesmo. Assim. A gente ia começar a falar agora sobre umas sugestões de quadrinho nas ações sociais. Vou citar alguns exemplos, né? E teve um que eu tentei pegar alguns da Marvel, por exemplo, mas eu não encontrei. E um que eu achei interessante foi uma da parceria com a ex-primeira-dama Hillary Clinton, com a Unicef e com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que eles bolaram um quadrinho do Super-Homem que chama Superman, o Legado Mortal, que fala sobre o Super-Homem interage com os personagens que são os garotos que moram na área da Bósnia e tal, para tomar cuidado com as minas, porque as minas elas têm uma quantidade de mortes por minas, é uma coisa absurda, né? Então o Superman ia lá e conversava com a molecada, interagia, então tinha toda essa história. Mas além desse, nós temos outros exemplos bacanas, tipo a Turma do Chachado, que eu recomendo, que é um quadrinho da turminha do Chachado, de umas crianças que moram no sertão e falam da dificuldade de se viver no sertão, mostram o que realmente importa, que a água, por exemplo, que às vezes a gente não dá tanta importância para a água, e nas tirinhas e nos quadrinhos do Chachado, que eu tenho aqui na minha mão, 1000 tiras em quadrinhos, da Turma do Chachado, do Antônio Cedras.
ele que cuida de toda essa parte de publicação com o apoio do governo da Bahia. E tem também as lendas e mistérios de Turma do Chachado, mostrando a importância da cultura brasileira, onde você encontra a turminha interagindo com curupira, saci pererê, lobisomem, mula sem cabeça, essas coisas que de repente a gente nem sente mais tanto medo assim, né? Mas eu morro de medo da mula sem cabeça, cara. Eu acho ela assim muito esquisita. E é isso. E o que vocês... E aí, pessoal, o que vocês sugerem também? Eu falei aqui algumas sugestões. O que vocês têm aí de sugestões para o pessoal, para os professores e alunos que querem ingressar mais no tema dos quadrinhos, levar sugestões para os professores deles e tal? Eu acho que os quadrinhos em si podem ser uma matéria interessante, né? Eu acho que pode começar na disciplina de artes, né? Você começar explorando como fazer quadrinhos e tudo mais. Mas você tem até a história dos quadrinhos, né? Como a gente estava conversando aqui quando estava em off aqui, né? Sobre o Escorpião, né? Um herói brasileiro criado aí em 1963, 64, eu acho que nem existia a palavra ecologia, e ele defendia a Amazônia, né? Contra pessoas que queriam destruir. Existia sim. Existia. Tá certo. Ou Escorpião. Pois é, mas o Escorpião, né, desenhado pelo Rodolfo Zala. Então, quer dizer, a gente tem um histórico na área de quadrinhos interessante de ser pesquisado, de ser explorado, né, e coisas novas, né. A própria Turma da Mônica, né, que todo mundo conhece aí, tem muitos livrinhos nessa Turma área da social. Mônica? É uma menininha baixinha dentuça. Não posso falar que é dentuça. Que tem um coelho. É um coelho bonitinho, né? Sim, mas assim, tem vários quadrinhos de combate à dengue, né, de combate às drogas, né, tem coisas assim que se você pesquisar, tem muito tem muito material nessa linha social que você estava colocando, né, e educativa de maneira geral. Eu acho que, na verdade, dentro da biologia, né, já que eu sou professora de biologia, o que eu gostava muito de explorar, às vezes até o que a gente... como alunos de biologia de graduação, dentro do grupo no antigo Orkut, a gente tinha uma comunidade, extinto Orkut, tinha uma comunidade que era a biologia dos superpoderes, né? Então a gente pegava, na verdade, personagens, por exemplo, Wolverine, né? Personagens do X-Men, o Homem-Aranha. Então a gente tentava justificar e explicar como que os poderes poderiam ter surgido biologicamente, fisiologicamente e evolutivamente. Então, às vezes, para aluno de terceiro ano, que já está aprendendo genética e evolução, seria uma boa pedida, né? Eu tenho certeza que a garotada gosta muito de X-Men e os outros personagens da Marvel e da DC. Agora, para adulto, eu tô lendo, né? Na verdade, eu terminei de ler recentemente o Habib, que é do Craig Thompson, né? Que eu gostei muito desses quadrinhos e fala de questões sociais, fala de questões religiosas, né? Do Corão, fala de questões da mulher, de gênero. Então, acho que ele engloba, na verdade, vários assuntos bastante legais de se ler e de ser atualizado. Até para a pessoa ter conhecimento sobre, né? É um quadrinho que fala sobre a cultura deles. Eu acho interessante a gente aprender isso. Aprendi muito. Agora, resultado do concurso, Silvia Marra, você ganhou a Bíblia em quadrinhos. A produção da rádio vai entrar em contato com você em breve, fica ligado aí, tá? Parabéns. Tem um recadinho rápido aqui no Facebook do Irã, da Bahia, amigo meu, falou que gosta muito do seu traço, conhece o seu trabalho. Aê, Irã! Você conhece o Cedrais, que cresceu lendo os quadrinhos dele na Bahia. Cedrais é excelente, tem nem o que dizer. Valeu, Irã. Valeu, Irã. Obrigadão, cara. Espero que você esteja gostando aí do programa. Pessoal, a gente... vamos sugerir aqui algumas... Não, antes disso... Alexandre, fala... a gente... É o momento para você falar agora dos seus livros, das suas publicações. Fala pra gente aí, pessoal, conhecer onde é que encontra os seus livros. Momento propaganda. Momento propaganda. Eu acho que o jeito mais fácil de saber um pouquinho sobre mim é entrar no meu site. É fácil de lembrar. www.alexandrelobão.com. Aí lá no site está dividido, né? Tem uma parte de cinema com alguns roteiros, tem uma parte de quadrinhos, que inclusive tem alguns roteiros de quadrinhos lá prontos para se tiver algum desenho que você querendo desenhar, né? Utilizar como modelo. Né? E tem a parte de livros, né? Então todos os livros publicados lá. Eu tenho livro infantil, infanto-juvenil, livro adulto, né? Tenho romance, né? Baseado em fatos reais históricos também. E tem alguns livros sobre programação de jogos de computador, né? Que também tem algum material sobre programação de jogos de computador lá no meu site. E as dicas eu acho muito legal aquelas dicas que você dá, cara, sobre roteiro e... no meu site tem um link pro meu blog, né? Que chama Vida de Escritor, onde eu dou dicas para escritores, de maneira geral. Vida de Escritor? Oi? O nome do blog... Não, o endereço do blog... passa o endereço do blog. Dicas do alexandrelobão.blogspot.com. Mas é mais fácil no alexandrelobão.com, que tem um link direto. Tem link pra tudo. alexandrelobão.com eu recomendo, porque
tem umas dicas muito legais de roteiro. E eu respondo perguntas também, né? Então, pô, você Sim. fala sobre isso, ou me Sim. explica melhor sobre aquilo, a gente pega e... Legal, tá você pode ficar em com o contato. pessoal lá. Temos Vou aqui acessar. também Carolina Bernardo. Se alguém quiser entrar em contato contigo para fazer alguma pergunta, para pegar algumas dicas com você quer deixar algum contato? Posso deixar meu e-mail, que é Carol, T de tatu, S de sapo, bernardo@gmail.com. Vocês também podem acessar o blog do Nestábulo, porque eu escrevo, sou uma escritora nas horas vagas. Sim, nossa bióloga de plantão. Bióloga de plantão, né, do blog Os Protetores, e de vez em quando eu escrevo umas matérias, pode deixar, quem quiser deixar alguns questionamentos e dúvidas lá, que eu respondo. Eu não conheço esse blog, não. Qual é o endereço dele? É Os Protetores. osprotetorisoonline.blogspot.com. Vocês podem entrar também para conhecer sobre o livro dos protetores. Vocês podem entrar no site que é osprotetores.com.br. Sidekick. Eu queria mandar beijo. Manda beijo. Essa é a hora. É porque me pediram, então, assim, se eu não mandar, eles vão Já sei cobrar pra quem você vai depois. mandar Exatamente. Não, antes eu gostaria de... Ai, que lindo. Antes eu gostaria de mandar... Fofinho. Gostaria de mandar um beijo pro meu pai, né? Pra minha mãe, todo mundo, né? Meu irmão, pra gente, meu Xuxa. sobrinho, pra Xuxa, pra você. Pra Janaína Rico, né? Que tem um programa Jana. aqui, Mulheres Comandam, na Mulheres que quinta-feira, comandam. às 16 horas. E pro amigo meu que postou aqui um comentário aqui no Facebook, que gosta de todo mundo da Rádio Federal, mandou um abração, que é o meu amigo Yamabushi Cunha Júnior, tá escutando. Exatamente. Também é um nerd de carteirinha. Nerd de carteirinha. Gosta muito de mangá. Ele é da turma. Ele é da turma do hardcore aí. Nível É hard, isso, né? nível hard. Legal. Wolfberds, meu site é o www.bearnerd.com.br. Bear Nerd como em Urso Nerd. É um site que eu faço com o Marco Bin, do Rio de Janeiro, o Oli, de Minas Gerais. É um site para o público GLS Urso, que é totalmente focado em nerdice, então tem o nosso podcast, tem as nossas matérias, dá uma olhada lá. E é isso aí. É isso aí. Pra finalizar, eu mando beijo. Vou mandar um beijo pra minha esposa, Regina, que tá em casa. Tá aí mais um programa aqui com a produção dela, Regina Albuquerque, minha amada esposa. E agora aqui entrando nas estreias cinematográficas, Oblivion, agora entrou em cartaz Oblivion, ação, ficção científica do diretor de Tron e dos produtores de Planeta dos Macacos, A Origem. Tem a Chamada de Emergência com a Tempestade lá. Halle Berry. Isso, que é ação e suspense. E tem o Alvo Duplo, que é o filme novo do Stallone aí, que é ação e suspense também, que é do diretor de um cara que eu admiro muito, que é o Walter Hill, que fez altos filmes. Eu tenho certeza que deve ter um monte de nerd aí que se amarra. E é isso aí, pessoal. As seleções de quadrinhos a gente já passou aqui. Por falta de tempo, algumas vão ficar pro próximo programa. Um abraço para todo mundo. E é isso aí, a gente se vê no próximo sábado, das 10 ao meio-dia aqui com o Energizando. Falou, galera. Falou. Legal.